Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira e essa é mais uma entrevista do século, aqui direto do estúdio Rocket Filmes. Lembro a você que essas outras entrevistas estão disponíveis no YouTube do Século Diário, também no Spotify e no seculodiario.com.br. Hoje estamos recebendo aqui o Eider Boza, que é coordenador do Movimentos Atingidos por Barragens, o MAB no Espírito Santo. O tema não poderia ser outro, né? Vamos falar um pouco dos atingidos do rompimento da barragem da Samarco, Vale e BHP. Bem-vindo, Eider. Obrigado pela presença. Bem-vindo aí, obrigado, né, Júnior? Obrigado aí, Vitor, toda a equipe do Século Diário aí, por mais uma vez o convite, né? Não custa lembrar que desde sempre, né, desde o rompimento da barragem, desde a chegada do MAB do Espírito Santo, que está fazendo 10 anos agora, né? Tanto o rompimento quanto a construção da organização do movimento, o século, do ponto de vista da comunicação, é quem, de fato, sempre esteve do lado da visão dos atingidos e da visão do MAB do processo de reparação, né? Que eventualmente tem outros veículos de comunicação que cobrem, a gente sabe que tem, mas que a gente pode dialogar e contar quase como que um instrumento também da luta, né, de comunicação, nessa trincheira que cada vez, nesses 10 anos, tem se ficado cada vez mais importante, né? O século é fundamental, então agradecer o convite, mais uma vez estar aqui com vocês aqui, e toda a audiência aí que assiste aí também, que a gente sabe que ela é alta e muito relevante. Você esteve aqui já tem uns 2 anos, inclusive, né, então por isso que eu achei que era importante voltar, né, muita coisa aconteceu de lá para cá, que como você falou, quem acompanha o Século Diário com certeza tá vendo as movimentações, são muitas coisas acontecendo nos últimos anos, então acho que é importante trazer para a gente poder ter essa conversa, né, um pouco mais ampla aqui. Porque, assim, muita coisa aconteceu de lá para cá. Eu queria que você trouxesse um pouco, acho que um dos temas do momento é a repactuação, né? Pra você explicar o que que é, o que que aconteceu, né? Qual foi o primeiro explicando, né, nesses 10 anos, e aí você fala da chegada do MAB, né? O MAB chega a partir, né, dessa tragédia e passa a ser um dos elementos, sem dúvida, o movimento social mais importante, né, na organização e na reivindicação política desses atingidos. Então, que você contasse assim, como é que foi esse primeiro momento do processo, o que que a repactuação muda, né, quase uma década depois. É uma luta que, cumprindo agora, chegando em uma década, né, eu acho que é uma década de muita luta, de muita resistência, muito enfrentamento e também muito amadurecimento. Amadurecimento por parte do movimento social, que, como foi dito, né, ele chega a partir da ocasião do rompimento. O MAB nacional já existia, já era consolidado em várias regiões do Brasil, inclusive em Minas Gerais. Então, do lado mineiro do Rio, o MAB já existia há muitos anos e nasceu inclusive naquela região mesmo, Zona da Mata, Mariana, Ouro Preto, a cabeceira Uhum. do Rio Doce, Tem ali é o muita berço, né. tem muito a ver com as barragens hidrelétricas, né, o surgimento do MAB, e acaba também, se atentando para essa questão das barragens de mineração. O Que tem MAB nacionalmente surge a partir das grandes obras hidrelétricas ali, final da ditadura militar, eh, redemocratização. Em Minas, já nos 90 também, já no período em tese democrático, mas ali também em muitas obras, eh, naquela região, obras que estavam relacionadas à mineração mesmo, né, barramento de água para uso na mineração naquela região, que é também um dos berços da mineração no Brasil, né, quando fala de Itabira, de Ouro Preto, de Mariana, né, esses locais, você buscar lá nas veias abertas da América Latina, uhum. fala sobre mineração nesses locais, da chegada de empresas estrangeiras nesses locais. Então, os próprios projetos de barragem que deram origem ao MAB em Minas lá, estão nesse contexto. Obviamente que não eram barragens para a agricultura familiar local, né. Pois Então, é, anos depois ainda viria Brumadinho, né, e o alerta segue, né, ainda há muita é uma região preocupação. muito sensível. É uma região muito sensível, porque tem mineração há séculos, né, então não é de agora. Tem um emprego de tecnologias questionáveis, vamos assim dizer, né. Hoje, se você conversar com os companheiros dos sindicatos ferroviários, eles vão te falar: "Olha, ali é a região mais atrasada, industrialmente, tecnologicamente", né. Hoje a menina dos olhos da própria Vale é no Pará, em Carajás, em outra região. Então isso é mais um agravante, que nós estamos falando de estruturas antigas e comprometidas, que não estão adequadas, se é que dá para usar, se é que existe esse termo na mineração, né.
se é que ele existe, ali tá longe do que seria o adequado em toda aquela região. Então é uma região muito sensível, Hum, com muitos estados de alerta, né, o que provoca um estado de alerta permanente na região. Então nós já tivemos crimes consolidados, mas tem o crime que acontece sem a barragem romper, né? hum, Então, que é um debate que faz parte do debate do movimento, mas vamos dizer assim, ainda não está aqui na nossa realidade. Acho que trazendo para a nossa realidade aqui, a gente teve diversas fases desse processo da reparação. Mas é importante dizer que desde o princípio, quando rompe a barragem, o que mais ou menos aconteceu agora, não é o que aconteceu agora, é o que sempre mais ou menos o que o movimento debateu, porque em momento algum a gente foi favorável que a reparação fosse conduzida pelas empresas causadoras do desastre, que elas têm que pagar, é óbvio. Agora, pagar e executar são verbos bem diferentes, né? Então, então a gente sempre foi contrário que as empresas executassem a reparação, que é o que é a Renova, o que era a Renova. Eh, e desde aquela época a gente sempre falava: olha, para identificar o atingido e tal, e entrar no debate, tem que ter uma atuação na época quem é? Era o Ministério da Saúde, que tinha aí a atenção básica à saúde, todo um sistema, é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, era o Ministério do Desenvolvimento Social, que aí tinha os programas sociais, o CAD Único da Vida, Bolsa Família da Vida. Para nós, desde o começo, era por ali, era pela política pública existente, pela estrutura governamental existente, que teria que se dar o processo da reparação, mas num contexto que também era de fragilidade do governo. O que estava acontecendo no Brasil nessa hora, né? Eduardo Cunha pedindo o impeachment da Dilma, segundo ele, porque ela não era boa de diálogo com o Congresso, né? Foi o motivo mais chulo possível, o que tem de mais atrasado da burguesia nacional, a quem a Vale era aliada naquele momento, né? Deram um golpe no Brasil e trouxeram a grande ideologia liberal. Não, o privado é que é bom, vamos botar a Renova para fazer, que aí agora vocês vão ver dar certo. Não vai hum, ter burocracia, não vai ter licitação, não vai ter enrolação e hum, vamos ter uma reparação exemplar. E o que é o legado da Renova desses 10 anos? Tudo o contrário, né? Eh, a gente nunca tivemos investigações de fato, o Vitor, e eu acho que em algum momento isso teria que vir à tona, porque faz parte do passivo. Mas teve corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, todos esses termos que a gente ouve na política, que são os termos mais negativos possíveis de a gente ouvir na política. A Fundação Renova, ela praticou tudo isso, assim, são 10 anos de um legado que eu não sei se tem alguém que o reivindique, se tem alguém que o defenda. Digo isso porque já há um tempo que a própria Vale, a BHP e a Samarco, elas também queriam fazer um acordo, porque elas também queriam mudar a forma como estavam sendo feitas as coisas, né? Então a Renova foi uma vergonha nesse período todo. Eh, a nossa luta sempre foi, entre várias, para que a Renova saísse de campo, porque primeiro que é a privatização da reparação, e isso traz uma série de problemas, né? Sobreposição de competência, de política pública e tal, o próprio diálogo com a sociedade, né? Eh, então isso é um problema que sempre existiu, eh, fora outros mesmo aí de interlocução, de postura da empresa, de se colocar numa situação como o capital se coloca no Brasil em todos os casos, infelizmente não é exclusivo do Rio Doce, de que é isso, ó, o poder privado ele está acima do bem e do mal, ele está acima da lei, né, o que se aplica com qualquer civil, qualquer movimento civil, qualquer indivíduo e até qualquer prefeitura, governo, político, essas regras elas não valem para as hum, empresas, né, então foi um período muito duro, hum. em que os atingidos mais resistiram do que conseguiram de fato ter avanços concretos, apesar de que com certeza, né, se não fosse isso, o MAB nem estaria vivo até hoje, houveram sim muitas conquistas importantes que Hum. fazem hoje as coisas terem mudado e o MAB inclusive está existindo, está vivo, está consolidado enquanto movimento. Inclusive, assim, a própria identificação dos atingidos que você falou foi uma luta muito grande, né? De setores que não eram reconhecidos e que tiveram que se organizar, brigar para falar, "Ô, nós também fomos atingidos, né? Porque é muito difícil, né? Dada a dimensão que atingiu todo um rio e, e o litoral, né? Praticamente, quer dizer, todo mundo que depende da água, todo mundo que vive da água, que tem lazer, que tem
trabalho e renda, que, enfim, é uma complexidade muito grande, né? Atinge a agricultura, atinge o turismo, atinge vários setores que tiveram que brigar para estarem ali sendo reconhecidos. E acho que ainda tem setores que ainda lutam, né, por esse reconhecimento, ou territórios que ainda não são devidamente reconhecidos. Eu acho que falando, assim, do Espírito Santo como estado, é a grande luta histórica, porque nesses 10 anos, né, se dá para contar, assim, a história a partir desses breves 10 anos, né, é que é o direito ao reconhecimento, né, Minas também, mas eu vou falar um pouco mais aqui porque é isso, aqui, até pela distância que a gente está de onde está a Uhum, barragem, sempre houve uma negação do impacto, em todos os aspectos, a negação do impacto na água, o impacto no meio ambiente, o impacto na agricultura, no pescado e no ser humano. Então, o atingir o Espírito Santo de maneira geral sempre foi visto quase um oportunismo. Ah, se o cara tá lá em Construção da Barra dizendo que ele é atingido, esse cara só pode ser um mentiroso, tá querendo se aproveitar da coitadinha da empresa. A narrativa é essa. A narrativa hegemônica é essa. Muitas vezes os meios de comunicação, inclusive que vêm cobrir a gente, exceto o século, vem um pouco com essa visão. Ah, mas não tem muita fraude. Quem tem que dizer se tem fraude ou não é a uhum. empresa. Assim, você está perguntando para o MAB, isso, está perguntando para o atingido, isso. Fraude quem cometeu foi a empresa. Né, então sempre tem essa visão hegemônica, mas será que aqui é também? Então, e a gente teve que ir desmontando, e ainda é isso, ainda está tendo que desmontar, né? É uma narrativa que a gente precisa ir provando, mas assim, a grande luta do Espírito Santo nesses 10 anos, eu falaria sem dúvida, a grande luta é a grande conquista, felizmente, né? Foi ter reconhecido o litoral, que era até então, até agora, antes de assinar a repactação, era uma parte da serra até Conceição da Barra, divisa com a Bahia, uma distância extensa, né, geograficamente, é quase que a metade do litoral do nosso estado, que é um estado litorâneo, é estreito, é litorâneo, então a metade. Foi uma luta que teve muitas indas e vidas. O primeiro marco de reconhecimento foi logo no começo, 2017, foi um marco muito importante. As empresas nunca engoliram isso, nunca aceitaram isso, e se usando do Estado, em especial do Judiciário, tentaram por muitas vezes reverter essa situação. Então essa briga foi para a justiça, veio pandemia, muita gente que adquiriu o direito teve o direito cortado, aí muita gente não chegou nem a acessar o direito. Isso foi para a primeira instância, ganhamos, foi para a segunda instância e ganhamos. O marco disso foi ali em 2023, né, quando a gente reconhece efetivamente o litoral, no TRF, uma briga, um embate muito importante, uma conquista muito, muito grande, muito histórica para nós. Com o novo acordo agora ele traz uma série de problemas que a gente vai conversar melhor. Uhum. Mas nesse campo do reconhecimento, eu falaria dois aspectos muito interessantes. Um é essa efetivação do reconhecimento da Serra. Veja, não estamos falando de qualquer município, né? Estamos falando do município que está na Grande Vitória, Que é o mais que é populoso. o mais populoso, tem o maior PIB, é o mais industrializado. Se você olha os bairros que se fala assim, é a serra toda, é só os bairros. É só os bairros na beira do mar. Quem são só os bairros na beira do mar? É Jacaraípe, é a Grande Carapebus. Então não estamos falando de uma coisa pequena. E acho que isso é importante porque, por mais, antes estava, mas. Inclusive, a descrição era muito ambígua e confusa. E a empresa usava isso, a justiça usava isso para se esquivar, que era assim, até Nova Almeida. Mas até onde que vai Isso. Nova Almeida? Então criava um problema. Então, consolidar a serra, acho que foi muito importante. Uma outra coisa que vale a pena falar, que foi luta nossa, foi a consolidação, aí falando não de um território, mas de uma categoria, que são os agricultores familiares. Historicamente, quem mais ou menos, bem mais ou menos, né, mais para menos do que para mais, foi reconhecido aqui, sempre foram os pescadores. Bem mais ou menos. Renova sempre colocou N dificuldades, se aproveitando de situações de informalidade, de vulnerabilidade para negar o direito. Mas fato é que agricultor familiar no Espírito Santo, reconhecido como atingido por ser agricultor familiar, até no passado você contava nos dedos. E agora a gente teve um precedente muito interessante, luta nossa, que é, primeiro, reconhecer o agricultor como agricultor mesmo, a Uhum. partir do documento dele de agricultor, que é a O CAF, né? mais Ou visível CAF. ali é, por exemplo, o caso do plantio de cacau ali, né, na região do Rio Doce, Linhares, por ali, que é muito forte. Quer dizer, ali é um impacto mais diretamente visível, né, por causa das cheias e tudo mais. Eu Mas digo que essa é luta foi maior. boa, Porque uma chega briga nos boa. rios também, tem essa questão, né. Aí a gente não foi tão Isso. longe, a gente não conseguiu ir tão longe, apesar de ainda estar na pauta. O que a gente conseguiu, que aí é um precedente muito bom para a Bacia do Rio Doce,
E diria que nacionalmente, podemos dizer que isso contribui com a luta nacional dos atingidos, porque no Brasil isso nunca tinha acontecido, que é você conseguir reconhecer agricultores, familiares, obviamente, num raio de 10 quilômetros, 5 para cada lado do rio. É todo mundo? Não. É isso, um afluente menor, eventualmente, numa cheia do Rio Doce, que traz o minério, ele entra afluente adentro mais de 5 quilômetros. Isso é uma coisa que pode acontecer e acho que acontece. Não tenho nenhum estudo mais científico sobre isso, mas conhecendo a dinâmica do rio, conhecendo as comunidades, acho que acontece. Agora, também, por outro lado, como eu falei, até então a Renova sequer reconhecia agricultor. Existia um precedente jurídico que a Renova usava, que era o de 1 quilômetro, contando 500 de cada lado, um de raio. De 1 foi para 10. Então isso já é uma baita conquista. E para além do 1 para 10, tem também um outro precedente que a gente conseguiu abrir, já iniciando um debate sobre a crise climática, que podemos ainda aprofundar mais, que é na região de Linhares e Aracruz, então extrapolou os 5 quilômetros, que foi feito um monitoramento, foi até o governo do estado que fez, a partir das câmaras técnicas que existiam, a governança anterior, fez um monitoramento da mancha de alagamento de Linhares. Então foi percebendo da dinâmica do Rio Doce, de alagamentos todo começo de ano, com as enchentes, com as cheias, aquela região ali que é uma baixada, que já foi um pantanal e depois foi aterrado, teve vários processos desenvolvimentistas que foram desconfigurando o que aquela região era inicialmente, mas o que está embaixo do solo, a geologia, a geomorfologia continua lá, é uma região sensível também de vegetação, de solo. Aquilo é um corpo hídrico só, no fim das contas, aquelas lagoas e tal. E ali, então, foi feito um monitoramento que toda aquela região que alaga, uma área bem extensa, mais do que dá os 5 quilômetros, ela também está reconhecida. Então, o agricultor que está lá na área da mancha de inundação, a 8, 9, 10 quilômetros da calha do rio, ele também entrou. Tanto que pega uma parte de Aracruz, ao sul pega uma pontinha de Aracruz. Então, também é um precedente muito interessante dessa luta. Mais um outro precedente interessante, pauta histórica do MAB. As mulheres, a gente sempre disse que as mulheres tinham direito negado 2 vezes. Mulher agricultora, então, 3 vezes. Mas o fato, por exemplo, de ser um pescador, se fosse uma pescadora, não lhe dava o direito como se fosse um pescador homem. E por aí vai com várias situações. E também conseguimos, né, com muita luta, e aí é fundamental também falar assim, óbvio que a luta nunca foi sozinho para reconhecer o litoral, para fazer nada disso. Uma presença muito forte da Defensoria Pública do Espírito Santo, em especial, parceira histórica aí do movimento. A gente conseguiu também reconhecer, agora assim, reconhecer mais oficialmente o direito das mulheres. Tem um fundo de 1 bilhão, que a gente acha que é um valor insuficiente, mas fato é que está lá o valor, está lá o precedente, antes não tinha nada disso. Um fundo de 1 bilhão, né, para então ter um processo reparatório com as mulheres. Mais reconhecimento ainda que a gente conseguiu agora. Uma efetivação também vinha numa enrolação, vinha numa queda de braço, uma efetivação, uma consolidação do reconhecimento de muitas comunidades e povos tradicionais. No caso do Espírito Santo, destaque muito grande para toda a região do Sapé do Norte, uma região enorme, são muitas comunidades. É igual falar da Serra aqui, não estamos falando de pouca gente, estamos falando de muita gente que agora passa a ter o direito. Minas tem N outras comunidades também que poderiam ser citadas. Comunidades, inclusive, que quando rompe a barragem, inclusive não eram tidas como tradicionais. Nesse processo todo, foram 10 anos, agora são reconhecidas como tradicionais e a reparação, então, os reconhece como tradicional. Então, são 2 avanços. O avanço da comunidade ser reconhecida como tradicional, isso já por si só, no Brasil de hoje, já traz um avanço. E aí, então, isso já valer para o processo da reparação, para a reparação também olhar ela de maneira diferenciada. Por fim, para falar de reconhecimento, o que está no pleito ainda, né? Que nós estamos trabalhando. Falando de Espírito Santo, Vitória, temos elementos para acreditar que Vitória, e aí cabe debate se também, vamos puxar, se entra Vila Velha, se entra Guarapari, porque é uma pesca muito similar, mas Vitória deveria ser reconhecido, né? O primeiro precedente veio com o Acordo dos Camaroeiros, né? Que foi em 2020, no começo da pandemia. 2020 foi já o pagamento de indenização, o acordo, o reconhecimento mesmo, acho que se deu em 18. Que já abriu um precedente, e aí a gente foi identificando que outros grupos de Vitória, por mais que pratiquem outras pescas, outros tipos de pesca, mas a pesca predominante em Vitória é a pesca para fora,
Você sai de Vitória para ir pescar onde? Na região atingida. Que durante muito tempo eu falei, ó, o litoral, é ou não é, não é, agora está consolidado. É. Então, Uhum. a galera pesca na área atingida, sim, é fato. E aí a gente tem se baseado até em estudos feitos pela UFES, monitoramentos de política pública, não é o movimento que está tirando isso da cabeça, então comprova que a pesca na Grande Vitória, inclusive de espécies, assim, o camarão, que é o caso dos camaroeiros, mas assim, o dourado, o badege, esses peixes famosos da muqueca, né? Quando você vai para qualquer restaurante, esses são os principais de qualquer muqueca. Esses peixes não são pescados aqui na Baía de Vitória. Esses peixes são para fora, Serra, Santa Cruz e tal. A galera vai lá pescar e voltar. Lá está atingido, está reconhecido agora, como disse, consolidado, né? E também agora tem a lei que resguarda, né? A PENAB, ela consolida, né, o que era o acordo, né, que estava só num acordo pontual de um grupo específico, que é você poder ser reconhecido, em especial quando se é pescador, pelo local de trabalho, não pelo local de moradia. O agricultor, ele está ligado à terra, seja dele ou seja de outro, mas ele tem um vínculo fixo. Ah, eu sou meieiro, eu vou na terra do outro. Estou ocupando, eu sou extrativista, mas eu vou em algum local buscar. O pescador, ele não tem. O pescador tá no mar, tá aberto. Então, a gente tem elementos aí, junto a dados oficiais, que para nós trazem muita convicção que Vitória é sim reconhecido, e essa é a briga do momento que a gente quer fazer. E também, aí para finalizar, fora do Espírito Santo, a gente tem se envolvido menos, mas estamos vendo em que maneira que a gente consegue acompanhar o sul da Bahia, que já desde, se me falha a memória, desde 2017, desde 2018, Uhum. a universidade, a UFES, aponta, aponta a contaminação no arquipélago de Abrolhos. Falando lá, né, pela importância de Abrolhos ali, né, como um espaço de vida mesmo marinha e tal, né, E, bastante e, sensível, né. e- e diria, inclusive, que se a gente conseguir travar essa luta e levá-la à frente, não deveria ser reconhecido só, entre aspas, só os pescadores daquela região. Porque eu acho que o potencial ali turístico é igualmente forte, igual a pesca, né? Então, estamos falando de uma região de turismo muito forte e tal. Então, ali de fato demandaria um debate assim, de um reconhecimento integral mesmo de toda aquela região do sul da Bahia, que também não é uma região pequena. Não estamos falando de pouca gente, de pouca extensão territorial, né? Seria uma baita conquista também. E o povo de lá está muito engajado. A gente esteve junto na luta do 5 de novembro, em Mariana, ano passado, e eles foram em peso, com força, estão mostrando Uhum. disposição para fazer a luta. É, porque o que é complexo, né, é justamente como calcular, né, e aí tinha uma questão muito polêmica, né, nos acordos propostos pelas empresas que era a quitação geral, né, porque além dessa coisa de que você precisa entender melhor esse território, quais são os impactos, quem é atingido, onde, para poder também pensar estratégias individuais e coletivas de reparação, né? Isso a pessoa tem o direito como atingido, mas também tem que ser pensado estratégias coletivas para recuperar ou reduzir o impacto ou buscar alternativas, né? Para a vida dessas pessoas. Mas você tem também esse processo de que os impactos não vieram todos ali, né? Eles podem aparecer ainda ao longo do processo. Mas eu queria, só para retomar, para a gente entender melhor a repactuação, você acha que a atuação da Fundação Renova foi definitiva para que você chegasse numa repactuação? O que que fez com que existia esse processo para que se fosse pensado um outro processo e qual a diferença desses dois processos? O que que a repactuação traz de avanço em relação ao acordo que havia sido feito anteriormente, que resultou na Renova? A Renova é uma parte, né? Tem o outro lado que somos nós, o MAB, os atingidos, né? Porque se por um lado tinha a Renova fazendo um péssimo trabalho, por outro tinha os atingidos sempre procurando se mobilizar mais e fazer luta e fazer o enfrentamento, fazer as denúncias necessárias para que tudo não passasse batido e, caiu no esquecimento, já pagou quem tinha que pagar. Na época do Novel, na pandemia, ficou muito forte esse: agora a Renova, agora a Samarco tá pagando, né?" As pessoas falam: "Não, mas agora eu ouvi dizer, eu vi no jornal que tá pagando." Aí, tá, agora é só isso? É isso, a reparação é só o pagar o É, indivíduo? porque inclusive Tá assim. pagando direito? Tá pagando justo, né? Será que não tá ficando ninguém de fora? Então, Uhum. ela É. tentou criar uma narrativa, um senso comum de: "Não, agora resolveu, agora tá Uhum. pagando." Não, mas a assessoria técnica, inclusive, que é outro elemento importante, que é parte dessa luta dos movimentos sociais, ela chega também muito recentemente,
antes da repactuação, né, isso ela começa a atuar antes de ter fechado esse acordo de repactuação. Foi uma janela ali que, assim, é isso, né, é Que luta de no classe, caso de Brumadinho já tinha o desde o processo foi bem começo. diferente, né. Desde o começo, que é o certo, porque em tese a assessoria ela tem que vir desde o começo, Assessoria técnica independente, que eles chamam, né, independente. escolhido pelos próprios atingidos, Isso. né. São escolhidos atingidos, é custeado pelas empresas, mas coordenado ali, mediado pelo Ministério Público Federal para ter a lisura, as empresas não podem interferir, e é uma escolha, uma eleição, vamos assim dizer, das comunidades atingidas. Ela, em tese, tem que vir desde o começo, porque ela tem que auxiliar o processo da reparação desde o começo, inclusive de dizer o que será o processo da reparação. Na Bacia do Rio Doce, isso foi conquistado desde o começo para Mariana, depois para Barra Longa. Ainda no começo tentamos ampliar para tudo. A escolha em todos os territórios se deu em 2018, que ainda estava um tempo razoável, já tinha 3 anos, mas dava, né, tal, seria um bom momento para começar. E é isso aí, a luta, né, o enfrentamento, as empresas também não aceitando, né. Do mesmo Demorou je muito para do sair. mesmo jeito que as empresas não aceitavam o litoral, a assessoria técnica também, elas: "Como assim eu vou dar dinheiro para o atingido ter uma equipe técnica ao seu favor, lhe dizendo o que deve e o que não deve fazer?" Na cabeça das empresas isso é um absurdo. Então, as empresas foram também sabendo jogar. E aí o que a gente pode dizer que talvez tenha sido o pior período da Bacia do Rio Doce, que é onde eu acho que teve o maior enfrentamento, o conflito ficou mais exposto e talvez tenha sido um mote muito forte para começar a se falar: "Olha, tem que mudar. Tem que mudar do jeito que tá, não tá bom", e aí veio esse nome repactuação, mas foi justamente na pandemia, quando as empresas se escoram fortemente no judiciário que a gente tinha na Bacia do Rio Doce. A gente tinha um juiz de viés fascista na Bacia do Rio Doce, ele chegou a se intitular o Sérgio Moro da Bacia do Rio Doce, ele se intitulou, foi ninguém que lhe deu essa pecha, ele que se colocou ela, todo orgulhoso naquele contexto, eh, o moralismo, né, tal, e aí ele abriu um processo que, por um lado, criminalizou as assessorias técnicas, que não estavam nem contratadas, então ele criminalizou algo que não existia concretamente ainda. Veja bem, a Uhum. criminalização veio antes, não estava contratado, ele falou não, ele criminalizou antes, e criou inclusive essa ideologia muito forte, olha, a assessoria técnica, ela é independente mesmo, é chapa branca, não pode ser de movimento, não pode se envolver com política, né, então não é independente das empresas, é independente do povo inclusive, a assessoria técnica é independente do povo organizado, a assessoria não pode não. E ele botou isso na decisão judicial, de maneira que inclusive, viola direitos civis, porque a decisão falava assim: "Olha, o Vitor ele pode ser jornalista aqui da assessoria, desde que ó, você não pode ser de movimento, você não pode ser de partido, você não pode ser de um monte de coisa." Que é uma coisa assim, no judiciário isso rola muito, né, o juiz não pode mesmo, um procurador do MPF não pode, agora o Vitor que É, trabalha, é inconstitucional, né, você é ter direito isso. civil. E por outro lado, ele criminalizou as assessorias, por outro lado, ele implementou, lógico que é uma estratégia das empresas, mas ele enquanto ali indivíduo, a posição que ele ocupava, a quitação geral que você começou falando. Uhum. Que foi algo tão bem feito, tão bem construído, que a gente lutou muito contra isso, e ainda assim tivemos derrotas, assim, nós tivemos derrotas, tentamos manobrar algumas algumas derrotas agora com o novo acordo, mas de fato coisas ficaram muito bem amarradas e eu acho que isso acende um alerta, né, fica o legado, fica o aprendizado, né, da vitória vem um aprendizado, da derrota também, né. Como que de fato no Brasil eu falo porque hoje o STF, o judiciário é o baluarte da democracia, mas eu acho que tem que ter muito cuidado com esse debate, Uhum. porque no nosso caso recente aqui, ele foi a retaguarda total que as empresas precisavam, que a Renova inclusive não estava dando. "Ah, a Renova não está tendo legitimidade a campo", veio Uhum. a justiça, a primeira instância, falou: "Não, vai ser assim, vai ser assado e ponto final." E aí ele então o que que ele fez? Ele esvaziou a assessoria, porque a assessoria deveria servir, entre N motivos, porque tem a reparação integral e coletiva, mas do ponto de vista individual, de ajudar a levantar as formas de dano que o indivíduo tem direito. Aí tem um dano moral, tem um dano coletivo, tem o dano moral coletivo, tem o dano mesmo à renda, ao lucro cessante, qual era a atividade dessa pessoa, tal, tal, tal. E ao ele não contratar as assessorias, e ele, enquanto juiz, decidir ele isso, ele decidiu.
o valor para o pescador é X, o valor para o agricultor é X, o valor para o dono de pousada é Y, o valor. E ele foi definindo as coisas a partir de cálculos abstratos, a maioria deles arredondando para baixo, ele decidiu uma matriz de danos e implementou judicialmente. E aí, mediante uma quitação geral, que é uma coisa muito forte. É você assinando. Eu aceito da quitação de tudo. Que não significa que você não vai voltar a processar, né? Aí tem o debate, mas a pessoa não sabia do que estava escrevendo, a pessoa era analfabeta. É o debate que a gente sempre fez. E às Mas vezes é você muito. fala de quantias que parecem muito, né? Porque, você vai ganhar R$ 100.000, A né? maioria não ganhou nem isso na época. R$ 50.000, 20 mil. Mas parece muito dinheiro às vezes, mas se você for Não calcular é, é tanto muito pouco. juridicamente o dano quanto esse dano sendo continuado, né? Que a pessoa parece muito porque vem tudo de uma vez, mas se você for pensar o prejuízo que ela pode ter ao longo dos anos, isso. E na matriz de danos abstrata que o juiz inventou da cabeça dele, ele fazia um cálculo. A maioria dos cálculos, assim, ele fala: eu acho que o Vitor, o Vitor é agricultor, devia ganhar um salário por mês. Aí calculou isso. Então, o valor final lá estava baseado num cálculo que dava um salário por mês. Aí, você ganha um salário só por mês? Cara, é muito abstrato. Se você olhar hoje quem é pescador, quem é agricultor, na verdade ganha muito mais que isso, assim, né? Pô, café no Espírito Santo, quanto é que tá custando aí o café? Lógico que tem muitos custos, mas assim, não é a realidade. A maioria da galera que está envolvida com a pesca, agricultura, com o turismo, não, a renda não é um salário. Pelo menos em determinadas épocas do ano, consegue ser uma renda muito maior. Mas o problema não é nem o valor em si. Mas o problema é a amarração jurídica olha, você está amarrado em uma quitação. Que é isso, a gente fez N lutas, processos de enfrentamento com as empresas na justiça, puxa de lá, puxa de cá, algumas coisas foram relativizadas, mas agora, na hora, por exemplo, inclusive, de assinar um novo acordo, as canetadas lá atrás desse juiz, que depois, inclusive, foi afastado do caso, a gente denunciou ele, o MPF denunciou ele, pedimos a suspeição dele, porque ele era um juiz que tomava posição, né? E orientou advogados a fazer N questões, orientou os atingidos. Não, me peça a quitação que eu te dou, me peça para encerrar o cadastro. Ele falava Olha isso, o apelido de Sérgio Moro. né? Caiu bem, ele caiu benzinho, é o combinado ali, né? E aí então, a gente conseguiu tirar ele, mas assim, a destruição que ele causou ficou, né? Ficou na esfera judicial. Então, quando você fala assim, o que a repactuação trouxe de novo, por exemplo, né? O que ela trouxe de melhor, de conquista? Eu acho que a gente pode olhar para a repactuação olhando assim, olha, o que ela trouxe de positivo e também o que ela consolidou de negativo. Eu acho que tem que ter essa visão, porque não foi um bom acordo. Foi um acordo fruto de uma luta. O que a gente sempre diz é até porque assim, é 880, né? É bom ou ruim? Não é. Na vida real não existe 880, né? No mundo real Prática, não né? é assim Todas as coisas, né? classes. Então a gente fala assim, é um acordo que poderia ter sido muito melhor, deveria ter sido muito melhor. Agora, se não tivesse o MAP fazendo luta, fato que teria sido muito pior. Porque, enfim, propostas absurdas rolaram. A principal foi a ausência dos atingidos na mesa, né? Isso foi muito ruim, dos atingidos de maneira organizada, porque a gente entende que muitas questões que até poderiam ser consideradas simples, poderiam ter sido resolvidas se tivesse tido um mínimo debate organizado com os atingidos. Falo organizado porque fazer audiência pública cá entre nós Foi considerado um acordo a portas fechadas, é um pouco isso que o movimento fala. ele foi, né? De fato, ele foi um É. acordo assim, a portas fechadas Foi mesmo, o assim, Ministério né? Público, os governos dos estados. Os Ministérios Públicos, Defensorias Defensores. Públicas, os 2 governos de estado e o governo federal, as instituições de justiça, né, eu falei, a justiça, né, que tiveram mudanças, começou com o CNJ, depois passou para o TRF, que foi criado no meio desse processo, a negociação foi longa, então muita coisa mudou. Mudou o governo, começou com o governo Bolsonaro e virou o governo Lula, começou com o CNJ coordenando, depois é criado uma nova instância, né, um novo tribunal, que é o TRF, em Minas, TRF4. Aí ele que vira o mediador. Então também teve mudanças de atores, não só de atores indivíduos, troca um presidente e bota outro, mas atores institucionais mesmo, né? Sai o CNJ como mediador, entra TRF e por aí vai. Em termos Não? de valores em si, teve avanços. Sim, o valor de recurso novo investido para o dano moral coletivo ficou 100 bilhões. As empresas dizem, elas que dizem, que elas têm ainda de obrigações a fazer 30 bilhões.
E elas Obrigações a dizem fazer seriam do acordo anterior. coisas que Da não fração. foram feitas ou que estavam em andamento e não tem como interromper no meio do caminho. E coisas que talvez não foram feitas, mas que, assim, é obrigação da empresa, não tem como nenhum governo, prefeitura, assumir para si. Digo da indenização, por exemplo. O governo ele pode assumir para si o auxílio mensal que as famílias recebem, e ele fez isso. O antigo AF, que as empresas pagavam, vai virar PTR, transferência de renda, programa de transferência de renda. Uhum. Vai ser executado A pela empresa União, paga e o governo executa. executa com critérios e tal. A indenização não, a indenização porque dá inclusive problema jurídico. Mas a empresa paga e o governo a empresa paga o governo e o governo paga a indenização. Não, a indenização quem tem que pagar é a empresa. A indenização é individual, o seu direito individual. E isso, junto com a ausência de participação, é uma das grandes derrotas do novo acordo. Ficou muito ruim a indenização. E é muito ruim porque, assim, para o povo, é isso, é o que chama a luta, é o que mobiliza, né? E é o que muitas vezes, pelo menos do ponto de vista imediato, é o que melhora a vida da pessoa. Talvez não é estrutural. Estrutural, às vezes, é o acesso à terra, o acesso à moradia, casa própria, sair do aluguel e tal. Uma alternativa de renda permanente, mas do ponto de vista individual, às vezes a única oportunidade do nível que a pessoa está de vulnerabilidade, de dívida, é uma indenização para ela conseguir retomar uma vida e tal. E ficou muito ruim. Por que ficou muito ruim? Porque ela justamente se constrói na repactuação a proposta indenizatória em cima de todo o precedente anterior. E como eu falei, o precedente anterior é muito ruim, é a quitação geral, é o novel. Então as indenizações, ao nosso ver, é uma página manchada do novo acordo. Junto com a ausência de participação, a gente acha que nós não aceitamos, acho que o governo não deveria ter aceitado, o governo Lula não deveria ter aceitado o que foi apresentado de indenização e a própria ausência da participação. Acho que são duas feridas e que ainda, ao nosso ver, ainda tem briga para ser feita. Do ponto de vista da participação agora, então, né? Então, mudou, beleza, assinaram, fizeram o acordo, mas agora segue a reparação, virou uma página, né? Um novo ciclo de luta dos atingidos. Nesse novo ciclo, vai continuar sendo negada a participação ou não? Então, tem um debate, uma provocação nesse sentido. E outra é a própria indenização. Olha, a indenização ficou muito ruim. A nível de Brasil, tá complicado as portas, mas, por exemplo, ainda segue a ação de Londres que juridicamente é uma incógnita muito grande, Uhum. é briga de tese jurídica, como vai ser, como será, porque ela traz um ineditismo muito grande, mas é fato que junto com isso ela traz uma esperança e talvez a única possibilidade, olha, a justiça brasileira fechou as portas da pauta indenizatória em especial, né? Tentou matar o assunto. A justiça londrina pode talvez ter uma outra interpretação e lidar de uma outra maneira com isso. Mas quanto que os atingidos, os movimentos, estimam que seria necessário? Olha, é difícil generalizar, né? O caminho correto seria uma construção de matriz de danos, mas o fato é que hoje o programa atual indenizatório, o novo programa indenizatório, chamado Programa de Indenização Definitiva, PID, para quem é pescador e agricultor, é um valor de 95 mil. Se você dilui ele em 10 anos, fica até menor que um salário mínimo que o juiz tirou da cabeça dele. Então é uma vergonha. E para a população em geral, fora pescador e agricultor, e aí nesse geral é muito ruim generalizar, porque você bota, por exemplo, a galera do turismo, do comércio, que é um setor econômico ativo, muito ativo nas comunidades, né? Em especial nas pequenas comunidades. Os pequenos comércios, eles sempre estão bombando, né? Essa galera, no mesmo pacote com quem, sei lá, com quem ficou sem água, ou com quem nem tem como declarar dano, é 35 mil. Que é menos ainda. 35 mil, acho que dá R$ 300 por mês se você diluir ao decorrer de 10 anos. Menos de R$ 300. Então, assim, teria que se fazer um debate caso a caso das categorias e tal. Chegaram a haver na Bacia do Rio Doce construções de matriz de dano, sim. Experiências, algumas isoladas, a do Camaroeiro a gente construiu. A primeira proposta da Renova para Pescador teve uma construção ali, mais ou menos, de um cálculo e tal. Então, houveram iniciativas e tentativas nesses 10 anos. Mas as que engrenaram de fato
foram todas abstratas. Foi o novel, pago pelo juiz, pela decisão judicial, um valor abstrato, um cálculo abstrato, e agora esse PID que conseguiu a proeza de piorar o novel. Então ele conseguiu ser pior. Agora, quando a gente fala desse julgamento na Inglaterra, é curioso até que é o menos conhecido, né? A BHP, na verdade, que tem sede que é inglesa, né? Uma empresa inglesa, que é sócia da Vale em relação, né, no controle da Samarco, né? Então é a partir daí que os atingidos fazem uma ação coletiva que tem muitos atingidos, né? Como é que está esse processo? Por que que eh, ele tem suscitado aí essa esperança dos atingidos? E o que que ele traz de melhor em relação ao que foi firmado na repactuação? A ação lá, ela não inviabiliza ou atrapalha a repactuação, nem a repactuação vai atrapalhar lá, porque são coisas diferentes, né? A repactuação, ela teve esse ponto extremamente negativo da indenização, mas a maior parte de energia ali desgastada nessa tentativa de novo acordo é pensando na reparação coletiva. Todo o resto que a Renova não fez, que é justamente o aspecto positivo da repactuação que a gente ainda não adentrou muito. Tiveram vários reconhecimentos que eu já mencionei, mas tem outras coisas também que vale a pena falar. Mas lá não, lá é pensando exclusivamente o direito individual, indenização, né? Conhecido como indenização. E aí, então, isso aí moveu muita gente. Hoje a ação lá conta na casa de 700 mil atingidos ou clientes, na linguagem do direito, dos advogados, mas já é a maior ação internacional da história, já é a maior. Aí isso de CPF, né? Mais de 700 mil. De CNPJs, cara, é isso aí, ó. Empresa, pequena empresa, média empresa, até instituição religiosa, até a igreja entrou na roda. Tem mais de 2 mil. As próprias prefeituras, né? E prefeituras tinha quase todas, 40 e tantas prefeituras, inclusive prefeituras do sul da Bahia, igual eu te falei, do sul da Bahia, entraram também na ação. Então é uma ação muito grande. Ela por si só já é uma. Só o fato da justiça inglesa ter aceitado discutir lá, cara, é um marco muito interessante a nível internacional. Porque é isso, é você falar bem assim: olha, a tua empresa, tu aí do teu país, do seu país capitalista, veio no meu e fez merda. A estrutura do meu país, a estrutura do meu país, também por sua culpa, não está à altura disso, né? Então, você cuide do seu problema, né? Esse problema também é seu, enquanto justiça inglesa, enquanto Inglaterra, né? É você devolvendo, é a revanche, né? O termo Revida Mariana, que é a campanha que a gente criou, não é à toa, nós estamos revidando, né? É voltar lá na Inglaterra e falar, olha, o crime foi no Brasil, caramba, o crime, ele foi no Brasil e a empresa é sua, e a gente conseguiu esse precedente lá, e a justiça inglesa falou, tá bom, vamos julgar aqui. Veja, isso já é muito interessante, mas achamos que pode ser muito mais interessante à medida em que a justiça inglesa entender, primeiro, que a BHP teve culpa sim, e me parece que as provas são contundentes, assim, tipo, quem duvida que a BHP tinha 50% dessa marca, ela tem culpa. E aí parece que lá foram apresentadas provas, né? Provas no e-mail, mensagem de celular, esse tipo de prova, olha, que a galera... A famosa frase nossa aí, eles sabiam que ia romper? Sim, eles sabiam que ia romper. Porque aqui se fala muito na impunidade dos dirigentes, né, inclusive da própria Samarco, né? Acabaram de ser todos absolvidos numa passada de pano histórica da justiça brasileira, vergonhosamente histórica, né? Eles encerraram o processo criminal pegando um crime que matou 20 pessoas diretamente, fora tudo que contaminou e outras formas que causou vítima, falando assim, não, mas esse crime ele não tem culpado. Então, nenhum CNPJ é culpado, nenhum CPF é culpado. Não tem culpado, ponto. Um acidente, entra É um acidente. Veja só, o Vitor tava lá, criar uma não barragem. puxou a alavanca direito, caiu, veja só, dá pra falar que ele é culpado? Não. É bizarro, mas se você lê a sentença, é isso mesmo. Mas, olha, não tem um elemento para ninguém é culpado, nem CPF, nem CNPJ. É uma vergonha pra mim, assim, colossal da justiça brasileira. Só que, contraditoriamente, eu acho que isso bota muita lenha na fogueira de Londres, porque agora é que sobrou pra Londres. E aí, Londres? E aí, justiça inglesa? Né? Baluarte do liberalismo. E aí?
vocês vão também corroborar ou qual vai ser? Então, me parece que lá foram apresentadas provas contundentes, pelo menos por parte da BHP, de que os executivos da BHP sabiam sim dos riscos e priorizando ter lucro, assumiram as consequências, e aí a consequência aconteceu. E outra coisa que tem que ficar entendido lá é que o fato dela ter feito um acordo aqui de 100 bilhões, que eles dizem que ao todo, com o que já foi gasto, dá 170, isso pode ser para várias coisas, coletivas, reparação, tal. O direito individual não foi sanado, ele segue como uma ferida aberta. E é isso, então, que a justiça lá tem que ter a sensibilidade de falar: olha, tem que pagar individualmente. Beleza, fez um acordo lá no Brasil, 100 bilhões, ok. Mas nesses 100 bilhões não está entrando o direito individual. Agora o indivíduo, a justiça liberal, então, tem que olhar para o indivíduo, para o direito do indivíduo, dele fazer com o dinheiro que é direito dele o que ele quiser, o que ele bem entender, ele ter esse direito da reparação individual, que é a grande falha daqui. Então, encerrou o julgamento lá agora e tá para sair agora no meio do ano a sentença. Nossa expectativa é boa. Uhum. Mas essa reparação coletiva também é uma questão fundamental, né? E que, pelo que eu observo das críticas, não andou, né? Até então. Então precisa que seja dado um passo, digamos, mais profundo para que realmente haja políticas públicas tendo olhar especificamente para esses territórios e considerando que eles foram atingidos, né? Que tipo de políticas precisam ser implementadas, e aí já saindo dessa esfera de ser controlada pela empresa, mas sejam políticas implementadas a partir do Estado brasileiro. Porque quando a gente fala da reparação integral, é isso, né? Não adianta um Os pilar 2. só ser bem feito. Então, também não adiantaria uma baita decisão de Londres, mandando pagar muito bem, e o resto continuasse como tá. O resto é o quê? É a água, é o solo, é o meio ambiente, é a saúde das populações, é a infraestrutura dos municípios e por aí vai. Então, e aí é nesse aspecto, que é uma coisa também que a Renova sempre fez muito mal, que agora nos parece que pode ter um grande avanço, né? A gente acabou de ter uma caravana do governo federal na Bacia do Rio Doce, que ele veio com muitos ministérios. Fala, pô, mas esse monte de Que é um ministério, né? desafio também, né? A construção de política interministerial, intersetorial é fundamental e é muito difícil, É em muito todas as esferas, difícil, né? porque historicamente o Mas há Estado um brasileiro esforço. nunca se portou assim, né? Não, Não é, cada um resolve o é, seu, né? não é a visão Sendo que os hegemônica, problemas são muito mais. não é a visão hegemônica na gestão pública brasileira, falando de direita e de esquerda também, não é. Mas, obviamente, que quando fala de governo Lula, Dilma, é onde houveram tentativas, né? Minha Casa Minha Vida, PAC, o Fome Zero, quando veio lá atrás. Então é isso aí, é um mutirão de ministérios tentando se entender e fazer. Mas tem avanços muito importantes, né? Fora os que eu já falei, então, por exemplo, a saúde. Pauta histórica do MAB. A gente começou a debater saúde na Bacia do Rio Doce antes da pandemia, em 2019. Fizemos uma feira da saúde lá embaixo do Guandu, muito legal na época. Avançamos muito no debate, debatendo a contaminação, mas também debatendo a saúde, né? Pra gente também não enviesar o debate, saúde é doença. Não, saúde é a condição do indivíduo, né? Onde ele vive, o meio que ele vive, como está influenciando e tal. Então agora a gente conseguiu tá reconhecido o direito de saúde, o fundo da saúde para reparação é um fundo considerável, um valor que é perto do que era o primeiro valor do acordo, de 20 bi, quando fizeram o TETAC lá, o acordão. Agora é só esse montante, só para saúde. Então, tem também assistência social, tem a recuperação ambiental e tem a retomada econômica, né? Que é isso, beleza, você pode indenizar, você pode fazer N questões, mas você também precisa reestruturar economicamente os indivíduos, as comunidades e os municípios atingidos, porque boa parte desses municípios tinha uma economia muito em torno do Rio Doce ou do mar, falando do litoral, né? Então, isso também foi um avanço, assim, o que tá sendo anunciado aí do novo acordo, ficou fechado, então vai ter programa para pesca, para agricultura, para os povos e comunidades tradicionais, enquanto povos e comunidades tradicionais, tem assistência social, tem saúde, tem bastante recurso para o meio ambiente, inclusive retirada de rejeitos, que é um problema meio, também um buraco que você cava cada vez mais e acha é difícil de achar uma solução definitiva, mas então essa parte do acordo a gente acha que tiveram bons avanços. Em todo o processo do acordo,
Se por um lado a gente estava pedindo para participar, por outro a gente também não... Toda luta a gente já apresentava a pauta. Não vamos dizer a pauta só se a gente participar, não. Vamos dizendo, olha, queremos retirada de rejeito, queremos reassentamento, queremos saúde pública, SUS, direito à saúde e tal. E isso, de alguma maneira, foi absorvido, sim, no processo da discussão, e especialmente pelas defensorias públicas, é aquela ponta do Estado que sempre, com todos os seus limites também, né, sempre dialogou de maneira muito aberta e honesta com a gente, e também entre mortos e feridos, o próprio governo federal, o governo Lula, quando muda do Bolsonaro para o Lula, que ele de fato também, em alguma medida, os ministérios tal abrem para fazer algumas discussões e por isso que agora tem esse avanço. Então, é isso, é um novo ciclo onde os governos vão ter uma oportunidade. Agora eles que estão na cadeira e a cadeira está queimando, a batata quente está no colo deles. Eles vão ter a oportunidade Aí você fala também do governo do Espírito Santo e de Minas Gerais. também, e dos prefeitos, E dos prefeitos. que também não estão pegando pouco dinheiro, não. Eles estão quietinhos deles aí, achando que estão pegando pouco dinheiro, mas para uma prefeitura é muito milhão também. Eles vão ter a oportunidade agora de mostrar. Aí é uma disputa até ideológica, né? Mostrar que o poder público, que a política pública é mais efetivo que o poder privado, que a privatização, que do rompimento. Então, era a privatização do rompimento, do crime. Agora virou a estatização do crime. No nosso ponto de vista, foi ruim a forma como estatizou, porque não teve participação dos atingidos, e a gente acha que o valor, apesar de parecer muito, também está aquém. Esse valor, ele ainda, a gente ousa dizer que ele ainda é insuficiente para os desafios que serão enfrentados. Mas ok, tá aí. Agora, eu acho que agora os governos vão ter essa oportunidade de mostrar, e aí, vocês são melhores que a Renova? Porque eles também criticavam a Renova em alto e bom som, por causa grande mesmo. E aí, agora vocês vão fazer igual? Ou vocês vão mostrar que vocês têm mais capacidade, enquanto gestores públicos, de executar um processo de reparação complexo pra caramba, né? Então, mas a gente acredita assim, tinha que mudar. Tinha que mudar, mudou, agora é uma nova fase que tem conquistas, que tem limites, que tem desafios, mas o que é consenso? Vai continuar tendo que ter luta e tendo organização, até agora até inclusive mais do que antes, assim, né? Pra gente poder, inclusive, participar mais do processo da reparação, tá mais por dentro mesmo. Como que a gente tá mais dentro das coisas para tentar fazer acontecer, assumir junto a responsabilidade. O governo, desde a assinatura do acordo, tem dito isso. O Lula falou isso no dia da assinatura, né? Que agora ele quer ver o dinheiro sendo bem gasto e tal, quer saber onde está Não chegando, deixa de ser quer o uma atingido oportunidade participando. política para eles também, né? De fazer Sim, acontecer nos territórios e também porque essa é a lógica da política, né? Falar que eles fizeram fui eu que e fiz, falta né? dinheiro, né? Agora tá chegando dinheiro, apesar por uma razão muito indesejada, né? Sim. Mas está chegando dinheiro, eles têm a oportunidade de fazer. Mas aí, só para terminar, que o nosso tempo está quase Uhum. estourando, é, a última coisinha que eu ia falar isso, esse ano completa-se 10 anos, né? Do crime, como você falou, 10 anos dessa atuação do MAB no Espírito Santo. O que vocês têm pensado, assim, se tem pensado de alguma incidência especial em relação a esse data? Todo ano é lembrado, né, em novembro, a Sim. data, mas para esses 10 anos, o que o movimento tem, assim, de primordial e como que ele pretende comunicar com a sociedade? Ó, a síntese para nós, olhando a política nacional, olhando a Bacia do Rio Doce, olhando o nosso estado, olhando como tá as expectativas e as esperanças do povo atingido, a predisposição do povo em seguir lutando e lutando pela vida, né, lutando para se manter de pé. A síntese é: do rio ao mar é tempo de avançar. 10 anos do MAB do Espírito Santo, né? Então a mensagem é propositiva, não é 10 anos de um crime, é 10 anos de um povo que, é como você falou, por um motivo muito indesejado e muito ruim, passou a se organizar, passou a aprender a fazer luta, passou a se reconhecer de outra forma, passou a construir uma nova identidade enquanto um sujeito político. O atingido por barragem é um sujeito político, coletivo, organizado, e é isso tudo que a gente precisa celebrar. Como eu falei, né? Poderia ser muito melhor? Deveria ser muito melhor. Poderia ser muito pior? Poderia também, se não houvesse a organização, a consciência, a luta de classe, a formação política, que é o que o movimento tenta cultivar esse ano, né? O movimento, ele não trabalha com indenização. Ah, o MAB é o movimento da indenização? O pessoal, vocês como pergunta, né? Não, no MAB a gente não trabalha, a gente trabalha com o ser humano, né? O movimento social, ele trabalha com o ser humano. A gente sempre quer avançar
individualmente, coletivamente, o ser humano. No nosso caso, é o sujeito atingido, né? Que é um sujeito que ele é vítima, a princípio ele é vítima, mas de vítima ele se torna sujeito, que luta, que reivindica. Então é isso que a gente quer trazer agora para os 10 anos do MAB. Esperamos que seja um ano, primeiro ano do novo acordo, né? Um ano de muitas conquistas, que esse passivo de 9 anos para trás, que ele, em partes, seja sanado. Então a gente espera, sim, ainda um ano de muitas conquistas. Pelo menos esse sentimento ficou muito forte agora a partir da última caravana. O governo tem anunciado muita coisa. Então, governo federal, mas também tem, como eu falei, tem os estaduais e tal, tem as prefeituras. Um ano de muitas conquistas e também de muito diálogo com a sociedade. Então, na verdade, esse ano, por ser os 10 anos, a gente não quer pensar só lá o 5 de novembro nos 10 anos, a gente quer pensar toda a construção do ano. Então, estamos começando já um processo de luta nos territórios, de articulação política, queremos trabalhar muito uma mensagem com a sociedade, e aí a gente conta muito aí com esses instrumentos de comunicação popular e alternativa, como é o século, mas também contamos muito com todos os aliados que sempre estiveram ao nosso lado nessa luta nesses 10 anos, né? É óbvio que se fosse uma luta que a gente fez sozinho, talvez a gente tivesse também numa situação muito pior. Então, essa luta sempre teve aliados muito importantes. Já falei da Defensoria Pública, que é até um aliado institucional, mas a gente tem muitos sindicatos, igrejas, outros movimentos sociais, ativistas, lideranças, militantes que se somam à luta atingida e que fizeram essa luta nos piores momentos não morrer, não piorar. Então a gente conta com todo mundo para ter esse processo esse ano. Então a gente quer começar agora, em breve, provavelmente agora no mês de maio. A gente queremos fazer uma atividade de lançamento dos 10 anos do MAB, né? Então a mensagem é essa, do Rio ao Mar, é tempo de avançar. Queremos, junto desse momento, que também é uma luta por justiça, mas também celebrativa e de memória, lançar o livro da companheira Flávia, né? É uma belíssima obra, né? Foram anos de estudo, militância, dedicação sobre o Rio Doce, em especial sobre a comunidade de Regência. Muita coisa do que aconteceu depois fica aí o livro para vocês lerem, você também. Ele já está no forno para sair pela editora Expressão Popular. É a tese de doutorado dela que ela finalizou meses antes do atentado. Muita coisa do que ela diz ali, que ela foi vendo nos primeiros dias em Regência. A Lama não estava nem em Regência ainda, ela já estava lá, ela morava lá com o João, companheiro do MAB, ela também era do MAB. Ela já estava ali vendo, e o que ela foi assim, cantando aconteceu. A negação do direito a atingir, cara, várias coisas. Para quem, Atualíssimo. para quem é interessado em sociologia, em antropologia, em ciências humanas, em questão ambiental, Rio Doce, acho que são as coisas que você gosta. Recomendo, ela, assim que lançar, é o livro para vocês lerem esse ano. E então vamos fazer uma série de atividades e nos 10 anos Só do para MAB, contextualizar, a Flávia Amboss, né, que ela é Companheira militante do MAB, é professora, foi uma das vítimas, né, foi do assassinada no atentado Rio. nas escolas lá de Aracruz. E aí ela nos deixou um legado, além do legado todo da luta dela, da memória dela, ela tinha acabado de defender o doutorado dela Sobre esse tema. sobre esse tema, né? Que ela fez como atingida ali, como falei, olhando ali de Regência. Ela e João tinham uma pousada lá, eles moravam lá já há mais de um ano. E aí ela seguiu se engajando então nessa pesquisa, e no trabalho com as mulheres também. E aí a gente quer também no 5 de novembro, e aí, então, inclusive, fazer um convite para o Século, para o Vitor, para o espectador aí que tá assistindo o podcast. A gente quer fazer um grande encontro aqui em Vitória, provavelmente dias 5, 6 e 7 de novembro, né? Devemos ter um momento de luta de rua, vamos ter um momento de ato político, debate, vamos vir com a base dos atingidos, estamos projetando trazer 500, 600 atingidos do interior para cá, juntar os N aliados, a estudantada, qualquer pessoa que se identifique com a causa, né, para participar com a gente. Vamos ter uma grande feira também, então os atingidos vão vir expor seus artesanatos, suas produções de alimentação, agricultura, pesca e também de cultura, né? A gente também quer fazer junto ali um grande momento do encontro dos grupos de cultura popular das comunidades atingidas, né? Então, Tem muitos, né? Congo, Ticumbi, Folia de Reis, capoeira, slam, batalha de rima, tudo isso a gente quer trazer para cá também,
Porque isso é a resistência, isso também é a luta. Tudo isso é a luta. A produção agrícola num contexto é a luta, o artesanato é a resistência, a produção cultural, o forró pé de serra, que lá de Itaúnas e por aí vai. E a luta, os aliados. Então vai ser um momento de muita celebração, de muita lembrança. E também, quem sabe, também de conquista. A gente aproveitar esse momento para também conseguir ter anúncios de conquista. Então, os dias 5, 6, 7 de novembro vai ser aqui em Vitória. A gente espera aí que a sociedade, o público aí do século, que a gente sabe que não é qualquer público, é um público formado de opinião, é um público engajado, né? O leitor e a leitora do século, que ele tá convidado, esteja nesse momento com a gente, vai ser aberto e contamos com vocês lá. É isso, quem quiser já anota então aí na agenda. Bom, muito obrigado, Eider Boza. Essa foi mais uma entrevista do século, a produção, locução minha, Vitor Taveira, e sempre o apoio técnico do Alexandre Bisinotto, nos bastidores no estúdio Rocket Filmes. A gente volta semana que vem, né, toda terça-feira, com a entrevista do século, com temas importantes para a gente pensar o Espírito Santo e o Brasil. Obrigado, Eider. Até logo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.